Peraí, puxar o microfone aqui. Já começando aqui, arrumando os parâmetros. Vamos lá. Já tivemos uma sessão boa agora, né, Paulinha? Sim. Ah, que maravilha. Então, nesse sentido, hoje, é com muita satisfação e muita alegria no meu coração que a gente grava a sua jornada da mentoria do Auto Sucesso da Paulinha. E o mais legal de gravar a mentoria do Auto Sucesso com vocês mentorandos é porque a gente grava usando a tríade de sucesso: verdade, diálogo e respeito. Então, eu vou fazer umas perguntinhas só para ter uma linha do tempo. Uhum. E a gente vai responder exatamente na tríade de sucesso, sendo a gente. Certo. Isso que é mais legal. Uhum. Então, sendo assim, primeiramente eu queria pedir para que você pudesse se apresentar, né? E falar quem é a Paulinha, o seu background, o seu know-how. Fica à vontade, Paulinha. E Bom, eu sou bem-vinda, Paula. né? Desculpa, e bem-vinda. Obrigada. Eu sou Paula Curcio, mentora de carreira, especialista em recolocação e transição de carreira. Hoje, né, lançando aí a minha primeira mentoria para profissionais que desejam se tornarem consultoras de carreira. Vou ensinar a jornada que eu tive nos últimos 8 anos como mentora. Então, eu venho, né, trabalhando nesse projeto e até o momento com bastante resultado, e graças, né, e a mentoria do Alto Sucesso. Maravilha. E fora isso, você também presta serviço em alguma empresa? Sim, eu presto serviço, sim, numa empresa que é no mesmo segmento do que eu atuo hoje, que é a Thomas Reis Associados. Lá eu presto serviço como consultora de carreira e Maravilha. coaching de carreira também. Então você é empresário e empreendedor ao mesmo tempo. Sim, Maravilhoso. Quer tomar uma água? sim, Então vamos lá. Bom, Paulinha, para chegar nessa, eu chamo você de Paulinha, né? Você sabe disso. sim. Então, para a gente fazer essa linha do tempo, eu queria te perguntar como era a sua vida antes da mentoria do Auto Sucesso. Bom, eu estava um pouquinho perdida, né? Principalmente na parte das vendas aqui no meu negócio, porque eu tinha uma certa dificuldade, mas também o que faltava um pouquinho era olhar para dentro de mim, né? Embora eu já sou coaching, então isso é uma coisa muito normal que a gente sempre recomenda que os coaches façam, né? Mas eu acabava, quando é para a gente mesmo, a gente acaba se perdendo. Por quê? Porque você acaba falando, não, isso para mim não, né? Então, assim, a gente coloca em prática aquilo que a gente ensina, mas ao mesmo tempo, para a gente é um pouco mais difícil da gente identificar que precisa, né? É mais fácil identificar no outro do que na gente mesmo. Perfeito. Isso é muito importante, né? Quem tá de repente assistindo aí é mentor, é psicólogo, terapeuta. A gente precisa cuidar da gente, né? Sim, e o que eu costumo dizer que a beleza do meu trabalho como mentora, como coaching de carreira, é exatamente esse, porque eu passo por essas adversidades para também poder ajudar meu coaching, meu mentorado, porque a gente só pode ajudar aquilo que a gente passa. Eu não posso falar para ele algo que eu acho, e sim algo que eu vejo, que eu já passei por aquilo que eu consegui resolver e mostra ainda a forma que eu resolvi quando eu passei por essa situação. Perfeito. E, e a segunda pergunta, né? Sendo linear aqui, apesar que a gente trabalha um conceito Uhum, totalmente não linear, sim. você trouxe esse desafio, essa dificuldade em vendas, mas o que você tinha de mais problemas que você passava ou você estava sentindo nesse contexto? Olha, eu também entendi que às vezes a gente acaba, né, na nossa correria do dia, a gente acaba deixando de olhar um pouquinho para a nossa espiritualidade, também a gente acaba deixando de, né, tirar um momento do dia para ajoelhar e agradecer para Deus o dia maravilhoso que Ele nos deu. Também a gente acaba deixando um pouquinho de lado, a gente só vê o problema, a gente não vê a solução. E quando a gente vê a solução, muitas vezes a gente é ingrato e não agradece, né? Então, era bem esse momento que eu vinha passando, por conta da minha correria, né, de estar prestando serviço para uma empresa e de estar no meu próprio negócio ao mesmo tempo. E isso acabava culminando em não ter rotinas sagradas, né? Eu comecei ali fazendo por um período,
E confesso que alguns meses aqui, quando cheguei na mentoria do Alto Sucesso, não vinha fazendo. E uma boa, né, em algo que a mentoria me ajudou muito, foi a retomar essas rotinas sagradas, e porque são importantes, né, por isso o nome, Rotinas Sagradas, né, então dentro disso, eu venho hoje, o que eu faço? Eu consigo levantar às 5 horas da manhã, consigo fazer minha prática de yoga, fazer as minhas orações, ler uma passagem da Bíblia ali todo dia de manhã e à noite. Então, eu vinha fazendo isso, aí eu tinha dado uma parada, e hoje já arrumei uma estratégia, né? Coloquei em prática uma estratégia aí de um desafio de yoga com a minha instrutora, que ela está fazendo um desafio agora de final de ano, de 21 dias, e a gente sabe que 21 dias facilita para a gente manter esse hábito depois. Então, eu entrei nessa jornada e venho fazendo isso diariamente, já há bastante tempo, já vinha fazendo com a mentoria do Alto Sucesso, mas me coloquei nesse desafio para poder continuar mantendo. Legal, Paulinha. E a gente também grava aqui com a intenção, né, de mostrar para quem de repente está passando por essas situações, né? Eu mentoro tanto homens quanto mulheres, né? Uhum. E aí eu sei que às vezes o mercado escolhe uma linha só de tipo, tem que ser dessa forma, tal. Mas o método Alto Sucesso é no contexto do empreendedor. Então, do empreendedor e da empreendedora, melhor dizendo, para poder trazer essa explicação. Então, o caminho do homem é de um jeito, né? Mais focado na dor, por incrível que pareça. O homem precisa aprender a aumentar a sua dor para servir com amor. Até rimou. E as mulheres, por todo o contexto social, todos os impactos, né? Depois que saiu da caverna, né? Porque a gente esquece que a gente vem de uma linhagem que morava dentro da caverna, o homem saía para caçar, a mulher ficava dentro da caverna, cuidando da caverna que era a casa, depois dos futuros filhos e tudo mais, organizando esse senso de organizar recursos, e ela saiu para caça. Né? Hoje a gente vive tempos diferentes, e aqui a gente não está julgando que é bom ou ruim, mas isso que acontece, as mulheres se acumulam muito e criam muitas pressões internamente, e que desviam a parte sagrada e tudo mais. Dito isso, para as empreendedoras que de repente estão assistindo aqui, que o foco é trazer a realidade, principalmente hoje no contexto da Paulinha, quando você estava passando esses momentos mais turbulentos antes da mentoria do Alto Sucesso, né? Como era a sua vida, com esses problemas, o que você sentia, Paulinha? Porque eu acho que é importante trazer também a forma de o que você sentiu, o que você estava passando. Porque sair da caverna causa muita dor. Sim, sim. Mesmo porque, como você muito bem pontuou, né? Nós mulheres, a gente acaba assumindo uma energia muito yang, né? E a gente acaba saindo do nosso feminino, que é o yin. Então, a gente acaba ficando, que a gente não entende que em vários momentos do nosso dia, a gente vai virando chavinhas. E dentro dessas chavinhas tem um momento que eu preciso estar no yang para poder conquistar, para poder produzir, para poder vender. E no outro momento, ao mesmo tempo, eu tenho que acolher aquele cliente, eu tenho que entender a dor dele, para poder mostrar a minha solução. Né? No momento de recolocação, no momento de transição. Porque quem busca recolocação está sem trabalhar. Então, essa pessoa muitas vezes já está há algum tempo fora do mercado e não vê a luz no fundo do túnel. E quem busca transição de carreira muitas vezes está em um lugar que está infeliz e que está trabalhando, mas, poxa, né, ele não sabe nem se era melhor estar lá ou melhor estar buscando um novo trabalho. Então, a gente tem que trazer esse acolhimento. Então, aí eu preciso estar mais na minha energia feminina. E era o que eu não conseguia fazer. Então, por isso eu não conseguia vender. E aí aumentava o seu sofrimento interno. Exatamente, porque eu falava assim, gente, eu tenho uma solução tão boa que já ajudou mais de 300 profissionais aqui no Brasil, e tenho 4 desses 313 profissionais que estão internacionais, que eles são brasileiros em outros países, então eu tenho recolocados na Irlanda, no Canadá, na Alemanha e agora na China, né? Então, foi recentemente um diretor de marketing que me procurou, já tinha passado comigo na mentoria, e ele me procurou porque ele estava buscando ali uma nova oportunidade, mas não vinha acontecendo. E aí ele queria ingressar numa empresa chinesa, porque ele já morou um tempo na China, e é uma posição para ser um diretor da América Latina de marketing.
Então, a empresa não está no Brasil ainda. A missão dele é trazer essa empresa para o Brasil e implementá-la aqui em questão de negócios, em questão não só na questão do marketing, mas na questão de vendas também. E aí eu pego, tanto no masculino como no feminino, né? Uhum, Os meus mentorandos e os meus mentorados, eles têm muitos talentos, eles têm muitas certificações uhum, e às vezes o que tá causador é que não conseguem vender exatamente como você falou, Paulinha. Você tem uma solução muito boa, né? E isso causa uma dor gigantesca na alma, né? Porque você não tá entregando a sua missão, né? sim. E essa dor gera um monte de problemas e ruídos, né? Sim, um conflito interno muito grande. E não só isso, né? Como eu estava falando, muitas vezes a gente acredita que o problema está em nós, está na solução, está em alguma coisa que eu estou fazendo errado. Então todo mundo busca por uma técnica milagrosa de vendas. E na verdade, essa técnica milagrosa de vendas não existe. Né? O que existe, todo mundo fala quando você vê mentores de vendas que são focadas em negócios mesmo, você vê que eles falam, você tem que fazer um roteiro de vendas, um script de vendas. E, na verdade, eu não consigo seguir roteiros, né? Talvez isso seja errado, não sei. Mas eu acredito que ali, mostrando a minha solução, mostrando no que eu ajudo, mostrando no que eu acredito, e também uma coisa que é muito importante que eu aprendi com você na última sessão foi que eu já tinha recolocados ali num prazo menor, e tinha aqueles no prazo maior. Essa semana uma pessoa me indicou, né, para vender a minha mentoria de recolocação profissional, eu lembro que a moça estava me contando lá a jornada dela, eu apresentei a minha mentoria, que é gamificada, inclusive com aulas gravadas e a mentoria ao vivo comigo, e eu disse exatamente isso para ela, que a gente conversou na última sessão, né? Quem você quer ser? A pessoa que é recolocada em 20 dias, em 30, ou você quer aquela que demorou um ano, aquela que talvez nem conseguiu, né? Porque se você quer, de fato, se recolocar, eu acelero a sua jornada. Que fantástico, Paulinha. E aí, obviamente, ela fechou na hora ali. Ah, maravilha! Não, eu não conseguia fazer fechamentos na hora, eu conseguia fazer fechamentos aonde eu passava ali o investimento, a pessoa ia refletir a respeito e depois ela voltava comigo. E aí eu ia fazendo os follows ali, e aí ela ia falando, Paula, eu ainda tô pensando, né? Então, beleza, se precisar de alguma informação, tô aqui. Aí eu via algumas coisas ali que ela tava precisando, mandava ali um vídeo, um áudio ali, só para ela dar uma olhadinha, para ela poder, né, para poder falar assim, olha, veja se faz sentido, só para ir mantendo aquele relacionamento, mas na verdade isso muitas vezes não era suficiente, a pessoa ficava só com aquilo e não evoluía comigo, mas aí eu lembrava de coisas que eu, não de vídeos aleatórios, né, de vídeos que eu gravei no passado, e falava assim, olha, dá uma olhadinha nesse vídeo para ver se te ajuda, né, então, só que tinha pessoas que se contentavam só com aquilo e não fechavam comigo. E hoje, eu já consigo fazer esse tipo de fechamento. Que fantástico, Paulinha. Porque assim, tinha muito medo inconsciente, né? De vender. Sim, sim. E também, um ponto que eu percebi também na última semana, quando me perguntaram, né, da minha nova mentoria da consultora de carreira, porque é a primeira turma que eu estou formando. Então, a pessoa me perguntou assim, mas como... eu queria uma coisa mais rápida, 12 meses, Paula. Eu falei assim, então, é que 12 meses eu já estou acelerando, você não percebeu, mas eu já estou acelerando. Eu trilho uma jornada de 8 anos de expertise. Então, 8 anos de expertise, eu estou acelerando 7 anos do seu tempo. Fantástico. E aí? E ela... Obviamente, aí ela foi baixando ali as barreiras dela. E eu falei assim, então, mas aí você pode escolher a consultora que você quer ser. A consultora de alta performance ou a consultora que vai ser só mais uma no meio da multidão. Que fantástico, Paulinha. E aí, eu vou pegar um gancho sobre isso, né? Porque o que você trouxe, né? No mercado tem muitas pessoas, e aqui a gente não tá fazendo senso de julgamento nem nada, e acho que técnicas são boas. Eu fiz
como a minha vida é formada dentro da parte de vendas, fiz trocentos milhões de cursos, né, durante todas as jornadas em grandes empresas que eu passei, capacitações, certificações em vendas. Eu tenho até também, pela universidade, por incrível que pareça, a minha turma foi a última, eu tenho uma formação de marketing voltada para vendas. Então eu sou certificado em vendas no Brasil. A última turma da universidade em Morumbi. Então eu tenho esse diploma de universitário de vendas. Uhum. Mas o que causa muita, por incrível que pareça, eu sei que as intenções da galera e ajudam muitas pessoas com isso, mas causa Sim. muita dor em empresários e empreendedores, porque fala assim, poxa, então eu tenho agora o script perfeito, eu entro numa sessão de diagnóstico, eu faço uma reunião com o lead, e aí eu Uhum. sigo o script que já gerou milhões de reais para fulano de tal, e eu sou um fracasso, porque eu mesmo não implemento. Então, a mentoria do autossucesso é trabalhar exatamente esse ponto. Descobrir qual é a sua essência verdadeira e genuína para você vender. E é muito, Exatamente. e eu fico muito feliz de ver você vendendo assim, porque você foi falando aqui, você criou uns pitches de vendas sendo seu. Sim. Sim. Eu só vou Que colocar eu o nome nunca. de pitch de venda, mas a gente não trabalha desse jeito, né? É de Sim. dentro para fora. Porque agora Sim. eu vou até falar para você depois, pega esse vídeo aqui, faz uns cortes aqui e joga lá, porque, Sim. cara, as mulheres precisam que querem. Cara, eu olhando isso e não sou nem seu público, me deu vontade de comprar. Mas isso já me deixa feliz de ouvir. E, não, e uma coisa importante, Léo, que eu acho que é importante frisar aqui. Por O favor. meu lançamento, ele aconteceu dia 25/11. Mas as minhas vendas da mentoria nova já aconteceram antes do dia 25/11, na fase de pré-lançamento. Porque eu já tinha ali algumas pessoas que eu fui fazendo as postagens, já tinha 2 ou 3 pessoas que eu tinha meio que comentado que eu tinha essa vontade de fazer. E eu tinha dito que talvez até o final do ano, no mais tardar, começo do próximo ano, eu faria. E quando me veio isso, porque foi um dia no chuveiro que me veio toda a ideia, porque eu não tinha ideia de como eu faria essa formação. E veio um dia no chuveiro, eu nem lembrava mais da formação. Eu estava lá tomando banho, me veio o nome da mentoria, me veio tudo como eu tinha que fazer. Eu simplesmente só sentei, organizei as ideias ali no Word para poder depois para não esquecer. E hoje eu já fiz ali toda a apresentação da mentoria, tudo isso, já focado nisso que me veio lá no chuveiro, né? Então, tem todas essas etapas, me veio uma esteira completa de serviços, na verdade. Então, e isso, né, há uns anos atrás, se eu me ouvisse falando isso, eu falaria assim, meu Deus, essa mulher é louca, mas enfim, na verdade, não. Isso acontece sim quando a gente está aberto a ouvir uma intuição, a ouvir algo que vem de dentro da gente mesmo. E que é maior do que a gente, muitas vezes, né? Então, eu anteriormente também não acreditava nisso, quando eu ouvia as pessoas dizendo, mas eu posso te dizer que quando eu me abri, veio essa ideia completa de como eu teria que fazer, os módulos, o que seria cada módulo, então, e é o que eu estou vendendo hoje. E eu vendi antes do lançamento. E isso é muito legal, Paulinha, porque é totalmente contra-intuitivo. Exatamente como a mentoria é, porque no caso, e aí eu vou voltar pro feminino, Uhum, tava travado totalmente na lógica, né? Então, por isso que lá no passado, nesse passado distante, antes da mentoria, lá em 3.000 anos antes de Cristo, uhum, uhum. vinha tipo, não é possível, tem que ser assim, assim, assim. Tem que ter um script de vendas, tem que ter uma forma de falar com o cliente, fazer follow-ups de um jeito XPTO. E aí o que acontece, né? Quando você. E é por isso que eu falo que a mentoria do alto sucesso não é para quem quer fazer, é para quem decide fazer. Porque olha o que você trouxe. Se fosse um tempinho atrás, você ia se criticar no banho e ia jogar tudo isso fora. Uhum. E como você se abriu para. Por isso que é alto sucesso. Você abriu para o seu alto sucesso. Uhum. Começou a fazer toda a composição que foi sendo alinhada do seu sagrado feminino. Foi fazendo as suas rotinas. Abrindo esse canal para verdadeiramente. E aí eu vou falar, é porque aqui a gente está dentro do alto sucesso.
Sim, receber o beijo do Espírito Santo, como a gente fala. sim, E sim. aí o Espírito Santo ele dá o beijo e dá toda uma composição de produto que estava tudo dentro de você, lá enraizado com vontade de sair para servir o mundo e estava preso. E aí o Uhum, divino é tão maravilhoso que aí você. Só que, lembra, a trade do sucesso é diferente da trade do fracasso. A trade do fracasso, mentira, sim. ganância e violência. Antes tinha uma ganância inconsciente, eu preciso vender, Uhum, e aí se libertou disso, porque quando você decide fazer a mentoria do sucesso, é uma decisão por amor, não por ódio. Por isso que não é sim, todo mundo que está preparado para fazer isso. Porque, por incrível sim. que pareça, é desafiador fazer isso, Sim, né? porque a gente cresce, na verdade, ouvindo que, poxa, tem que ter resultado exponencial, tem que ser assim, tem que ser assado. Na verdade, não. O que eu vejo, né, hoje, depois da mentoria do Alto Sucesso, você também nas primeiras sessões ali você me trouxe que sucesso, se a gente levanta da cama todo dia, consegue minimamente ir lá tomar um banho, escovar os dentes, fazer as suas orações, né, fazer a sua leitura da Bíblia, praticar uma yoga, isso já é um sucesso. Pode ser um sucesso pequeno, mas são dos pequenos sucessos, são de pequenos resultados que vêm as grandes vitórias. E o mais bonito, porque é no seu contexto. Então aqui a gente está falando hoje do seu contexto. Se alguém estiver assistindo e falar mais, e aí com todo respeito, dane-se. Sim, e eu inclusive fiz mentorias ali de grandes players do mercado, não estou desmerecendo, todo conhecimento é bem-vindo, todo conhecimento ele é, ele agrega, né? Mas assim, para mim, ter passado por essa mentoria desses grandes players não resolveu muito a minha questão, né? E assim, porque o negócio deles era muito, estava já no nível muito acima do meu. Então, mesmo que você ter um aprendizado e aplicar no seu, é diferente, né? Porque você segue uma linha, uma metodologia ali para isso. E nem sempre você vai ter esse resultado. Por quê? Porque alguém te falou, tem que ser desse jeito. E na verdade, não, a gente tem que buscar a nossa própria essência, né? Outro dia eu estava até dando aqui o exemplo do que está acontecendo aí no mercado, a questão do Nubank, né? Que é um banco 100% digital e que ele resolveu, porque ele se tornou hoje uma grande empresa, ter o regime híbrido. Só que 100% da equipe dele hoje é contratado para trabalhar remoto. Então, o que o RH deveria ter batido na tecla? Gente, quem entrar daqui para frente vai ser híbrido, mas quem já está tem que ser remoto, não tem jeito. E eu até comentei, né, numa postagem que eu vi falando sobre isso, e trouxe muito bem, e é verdade, por conta de ser uma grande empresa. Eu só coloquei no comentário: se o preço de me tornar uma grande empresa perder a minha essência enquanto empresa, para mim não faz sentido. Né? É um crescimento que vai destoar, vai se perder ao longo do caminho, porque não é mais a empresa que eu fundei. Saiu da trade do fracasso, ou do sucesso, e foi pra trade do fracasso. Dentro do contexto Exatamente. deles, né? Vamos, com todo respeito ao Nubank, mas trazendo Sim, eu não como estou aqui caso. criticando eles, não, Exato. mas E dando uma crítica assim construtiva, porque eu acho que se um dia chegar isso aqui pro pessoal de lá, eu acho que é um exercício a repensar, sim, né? Porque quanto mais a gente respeita a essência, mais resultado vem. A gente acabou de ter uma demonstração prática. Um banho que antes era um banho, logicamente lavar o corpo, olha só isso. era só isso, se torna em algo grandioso que vai ajudar a mudar a vida de profissionais aí que querem entrar para se tornar uma expoente dentro do mercado de contratações, né? Sim, Só que com essa visão de alto sucesso. Como você trouxe lá exatamente. para a mentoranda lá, olha, tudo bem, você acha que é muito? Deixa eu só te falar um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou, como mentor aqui, tá? Na verdade, não são só 8 anos, como você trouxe. É a história da sua vida inteira, né? Sim, Você vai ajudar ela não a criar atalhos, mas encontrar novos caminhos, né? exatamente. Caminhos dos quais eu já trilhei e sei os que vão dar certo e os que não, para não seguir que vai dar errado. Essa é a importância de ter um mentor na vida, né? Essa Exatamente. é o que a gente volta no comecinho que a gente falou, né? A gente é mentor, mas precisa de mentorandos. Eu sou mentor e tem alguns
né, mentores, né, Uhum. tanto Sim, intelectuais e tanto como prático. Estou fazendo outras mentorias. Por quê? Porque pra gente é muito importante ter a chave do auto-sucesso que a gente fala, né? A humildade, né? exatamente. E também, Léo, a gente se conheceu exatamente numa mentoria, né? E olha que engraçado. Querendo. A próxima pergunta aqui, ó. Como você me conheceu? O Divino é brincalhão. Já responde já, por favor. Claro, vou responder. Bom, nos conhecemos ali na Pandora Treinamentos, onde a gente fazia uma formação, né, exatamente de mentoria, Pra ser para nos mentor, né? Seja tornarmos, mentor, para né? nos tornarmos os mentores que somos hoje, né? Então, é assim, e foi não só a Pandora me trouxe muitas coisas muito boas, né? Além de conhecer você, conhecer pessoas, outros mentores incríveis também, e que são pessoas muito queridas para mim, e porque fizeram fazem parte de uma jornada de autoconhecimento, de libertação, na verdade. Porque se eu olhar para a minha vida há 20 anos atrás, era literalmente eu estaria na tria. Eu estava na tríade do fracasso, porque era ganância e violência, na mentira, ganância e violência, porque de fato eu era essa pessoa. Mas eu fui melhorando ali, e graças a Pandora. E tudo começou com um vídeo que eu assisti da Pandora, dizendo, eu tinha uma amiga, né, que já tinha passado ali pela questão de alta performance deles, com o Vitor, inclusive, ela me indicou, me mandou os vídeos deles. E eu comecei a assistir. Eu lembro que teve uma quinta-feira que eu estava trabalhando de feriado, eu era gerente de RH ainda, de uma empresa multinacional, e eu estava revoltada porque era feriado, eu queria sair com a minha filha para passear, mas eu tinha que fazer o fechamento da folha. Eu tinha que fazer a aprovação para mandar para a contabilidade, para o financeiro, fazendo o pagamento, que ia ser ali na segunda-feira já. E eu não podia deixar de fazer naquele dia. Então, aí eu vi um vídeo ali do Vitor dizendo assim, que tudo que a gente estava fazendo, que a gente não gostava, para se tornar mais fácil, se a gente ouvisse música clássica, seria melhor, né? Então ele explicou o motivo, e aí eu falei assim, poxa, eu comentei, poxa, esse vídeo falou muito comigo, porque nesse momento eu estou fazendo exatamente isso, e que bom que eu vou assistir esse vídeo, porque assim eu posso colocar em prática. Estou aqui com a música clássica e realmente alivia muito. E aí, E foi onde eu comecei, ingressei lá. E aí depois eu fui passando por vários processos e depois eu fui fazer a formação deles. E foi onde eu te conheci. e aí você só reafirma o que você falou agora há pouco. Que o sucesso são nos pequenos detalhes. Então, o Exatamente. vídeo que a Pandora publicou, o Vitão publicou, e a gente conhece um pouquinho da história deles também, que a gente, Sim, eu tenho o prazer de ser amigo, né? E amigo de uhum, família agora, né? sim, É, e aí, eles também se criticavam em fazer os vídeos. sim, Então, de repente, foi um vídeo que achou que estava ruim e que ajudou a transformar a sua vida a chegar lá. exatamente. E eles contribuem em várias áreas da minha vida, na verdade, com esses vídeos, né? Por exemplo, quando eu conheci o Lucas Scudeleri pessoalmente, né? Que foi quando eu comecei quando eu comecei a fazer as formações deles, a gente ia para as aulas ao vivo lá em Alphaville, né? Então, lá não, né? Em Alphaville. É, Porque eu não estou em Alphaville, mas eu ia para lá, eu trabalhei muitos anos lá, eu ia a semana inteira para lá e no sábado eu voltava ainda. E era muito bom. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Scudeler pessoalmente, eu falei assim: você foi a pessoa que me fez parar de comer cookie. Porque ele falava assim, né, no vídeo que ele fez exatamente sobre isso, para você perder peso, emagrecer, faz o seguinte, se você gosta de cookies, coloque esse cookie em algum lugar e esconde em cima de um armário. Eu falei assim, gente, é muito trabalho para comer um cookie. Eu vou economizar tempo e dinheiro, vou parar de comprar. muito bom. Então, são os pequenos detalhes, né? Exatamente. E isso exatamente das pequenas vitórias que se vêm as grandes, eu aprendi exatamente com eles. Muito bom. E então tá, a gente se conheceu lá no Seja Mentor, que era a formação, né? Acho que era acho que Exatamente. um ano e meio de formação, alguma coisa assim. Sim, A gente teve TCC, tudo tal. sim. E E olha que engraçado, no Seja Mentor, o case de sucesso que a Pandora utilizou, eu fui um dos cases. é verdade, né, Paulinha? Olha que maravilhoso, né? Uma quer dizer, eles transformando a vida, Uhum, você foi transformada. Hoje a Pandora, graças a Deus, transforma a vida de milhares
já deve estar Sim. nas centenas de milhares de pessoas, Uhum. né? E aí a gente hoje ajuda a transformar a vida de dezenas, no seu caso, já centenas também, Uhum. né? Então isso aí sim é exponencial, pela essência. E aí a gente se conheceu e o que, como que tá escrito aqui? Como você se sentiu? Ah, tá. A minha letra é meio estranha. Então Uhum. vamos lá, foi eu que escrevi. Pegando o Uhum. nosso contexto aqui, já que a gente já se conhece um bom tempo, Uhum. como que por que que você decidiu fazer a mentoria do Auto Sucesso comigo? O que que você percebeu? Eu gosto de trazer esse ponto e nessa pergunta, porque às vezes motiva as pessoas por contextos diferentes, né? Como a gente está falando aqui. Foi um vídeo que falava de música clássica. O que que tem a ver isso com, na época, Exatamente. né? Então, o que que te fez perceber que você poderia fazer a mentoria comigo? Bom, que eu, além de te conhecer, né, saber da sua integridade, saber de como você é uma pessoa transparente, honesta, também o que me motivou, né? Porque o autossucesso, eu falei, nossa, mas nome diferente, né? Autossucesso tem a ver com autoliderança, com vendas. Como assim, né? Então eu fiquei curiosa para saber. Então eu entrei acreditando sim que eu poderia ter resultado, porque na verdade a gente se conhece, então obviamente que o resultado eu sabia que viria mais de mim, porque a gente trabalha numa mesma linha, que seria algo para olhar para mim, né? Então, e o que na minha correria do dia a dia não estava permitindo que eu olhasse. Então, eu falei assim, a vida é muito mais fácil com o mentor, então vamos lá para a mentoria do Léo, que ele com certeza vai contribuir comigo nesse sentido, vai me mostrar o que é aquilo que eu não estiver enxergando. Boa. E tem algum ponto específico, claro que você falou das vendas e tudo mais, desse contexto que você já me conhecia também, mas teve algum ponto que te ajudou a tomar essa decisão? Teve sim. Na verdade, naquele momento eu estava meio perdida, como eu falei, né? Então eu estava meio sem direção. E muitas pessoas, assim, muitos profissionais que eu já tinha conversado, né, para olhar para mentorias, já tinha feito muitas de vendas, muitas mesmo. E eu falei assim: não pode ser mais uma mentoria de vendas. Tem que ser uma mentoria de vendas que eu, ao mesmo tempo, consiga olhar para mim e para minha essência. Né? E como você mesmo disse, o divino é brincalhão. Chegando aqui, eu falei: meu Deus, mas aqui não tá. Mas aqui, poxa, né, que a gente trabalhou muito a questão voltada para Deus, mas por conta dessa questão do feminino, né? Que o que estava faltando mesmo para mim era enxergar que eu tinha que virar várias chavinhas ao longo do meu dia, no momento que eu tenho que estar yang para vender, para conquistar, para ter resultado, e no momento que eu tenho que voltar para o meu feminino primeiro, porque eu ficava extremamente exausta, cansada, tinha uma agenda eu tinha uma agenda suicida, né? Então, eu fazia, na empresa que eu prestava serviço, eu prestava 2 serviços e eu não me posicionava, eu acabava pegando, falando amém para tudo que me vier, para tudo que vinha. E eu me posicionei, eu falei, olha, vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou eu continuo fazendo esse trabalho, ou eu continuo fazendo esse. Qual eu devo continuar fazendo? Muito bom. E aí a empresa avaliou tal e me disse, faz isso aqui que a gente precisa mais. E é realmente o que eu faço, o que eu amo, é o que eu mais amo fazer. Porque o outro é legal, eu não teria reclamação de cliente, eu não teria alguns questionamentos de clientes, seria mais fácil, muito mais. Mas a questão que era monótono, era mais do mesmo o tempo todo, tinha que fazer as mesmas perguntas, que era simulação de entrevista, eu tinha que seguir um método que era fazer as mesmas perguntas, e aí o cara ali o cliente me respondia, e eu tinha que corrigir, às vezes eles se ofendiam, porque, né, eu corrigia de uma forma muito respeitosa, muito amorosa, inclusive, mas às vezes a pessoa do outro lado não enxergava isso com bons olhos. E isso tinha, né, então isso acabava atrapalhando. Então, eu acabei ficando com a consultoria de carreira, que é onde eu consigo contribuir, tenho mais sessões ali para desenvolver pessoas e mostrar o caminho da recolocação e da transição de carreira com mais leveza, com mais aplico ferramentas, então é bem dinâmico e cada pessoa tem uma necessidade diferente, então cada hora é uma coisinha diferente.
E olha que interessante, né? Eu tô Uhum. aqui hoje como um entrevistador, mas o chapéu do mentor aqui é tentar voltar. Então você deu um gancho bem legal, porque assim, por mais que você era respeitosa, amorosa, verdadeira com os candidatos, tal, eles estavam trazendo para você às vezes reclamações sobre a sua pessoa e você não entendia. Só que eu falo que o Divino é brincalhão que ele traz alguns presentes ocultos. E o presente Sim, oculto que estava por trás, que a gente conseguiu lapidar na mentoria, era você respeitar a pessoa mais importante da sua vida, que era você. sim. Só que quando a gente está na trilha do sucesso, e às vezes em coisas boas, com Uhum. virtudes, com trabalho, com respeito, fazendo eu tô ajudando a transformar o mundo, mas se você está transformando o mundo se matando, por isso que você colocou a agenda suicida, você Uhum. estava fazendo uma violência, né? Tava Sim. mentindo para você, né? Uhum. Pegando a tríade do sucesso a tríade do fracasso na prática, mentindo. Automaticamente, mentira era ganância, porque duas demandas, uma demanda em teoria para você que você tem competência era fácil, Uhum. né? E aí automaticamente vinha a violência. E aí você trouxe um ponto que eu ia perguntar depois, mas aqui não importa a ordem, a gente muda tudo, porque aqui como é linear, a gente rasga o linear. Então, esse é o pilar da autoliderança, né? Que você fala, Sim. nossa, que interessante, autoliderança, vendas, tava procurando um Sim. monte. Fala à vontade. E um outro ponto importante também que eu queria frisar aqui é que na simulação de entrevista, quando eu estava fazendo, a agenda não, eu não era dona da minha agenda. Eu tinha que fazer em horários que outra pessoa agendava para mim, porque ela era a dona da área, vamos assim dizer, porque ela era pioneira nessa área, dentro da empresa, tal, tal, tal. Então, como ela estava lá há bastante tempo, eu também não queria arrumar confusão com ela. E eu combinava horários com ela, onde ela não respeitava o que eu já tinha agendado com os meus outros clientes. Então, eu ficava com raiva, sabe? Assim, falava assim, poxa, podia ter me consultado, porque a gente combinou 3 horários específicos. Às vezes o cliente não podia, ela tinha que me consultar se podia ser em outro. E eu compartilhei minha agenda com ela no Teams, né? Então ela tinha acesso à agenda. Só que ela ia agendando e não olhava a minha agenda. Era nítido isso para mim. Aí virava e mexia, eu tinha que eu remanejar com outro para não ter problema, entende? Então, um dos alívios que eu tive de fazer a consultoria de carreira era exatamente esse, porque eu acabei não tendo ali, eu acabei não era dona da agenda. Então, isso hoje é muito melhor, porque, obviamente, tem dias que eu atendo um pouco mais, outros um pouco menos, tem um equilíbrio, tem dias que eu não atendo ninguém, para foco em atividades mais internas. Então, dentro disso, antes não acontecia, né? Então, não tinha o respeito da minha agenda, então isso também me violentava, querendo ou não, porque eu não podia falar, porque se eu fosse falar, a pessoa poderia se ofender, e eu não queria arrumar confusão. Eu simplesmente só queria fazer meu trabalho. E é muito interessante porque agora vai parecer simples, né? Que nem eu brinco às vezes com a minha esposa, né? Quando ela fala, Uhum, tal coisa, amor, eu falo, é muito simples, eu sou arquiteto de casa pronta. Agora que tá tudo uhum, pronto, eu falo, essa parede poderia ter sido ali, essa janela mais pra lá, né? Mas quando a uhum, gente não tem conhecimento de causa é muito simples, né? Então agora vai parecer simples, mas é o que eu falo na mentoria, é simples, né? Mas não é porque é uhum. simples, vai ser fácil. Exato. Então, quando você simplesmente, né, teve o que a gente fala também dentro da mentoria, que a gente lapidou sobre isso, autoliderança, que veio também o pilar da autorresponsabilidade, porque Uhum, os outros não têm permissão de fazer as coisas com a gente se a gente não permite que os outros façam. Só que parece tão sim. óbvio isso depois que a gente consegue ter autorresponsabilidade. Uhum, Então a autorresponsabilidade te abriu não só a oportunidade de se posicionar, mas o que seguiu que verdadeiramente você tem amor em fazer, uhum. né? Bom, vou voltar para uma lógica aqui, depois a gente vai falar dos resultados, porque isso tem a ver com o resultado que Tá. você trouxe aqui. Você entrou na mentoria, começou ela. Você já Uhum, tinha feito várias mentorias de vendas com vários players, com, com a palavra fodásticos do mercado, né? Então, uhum, caras muito bons mesmo,
né? Faturam milhões por mês. Faturam milhões por mês. Beleza. E aí, você começou a mentoria do Alto Sucesso. E como foi quando você entrou na mentoria? Como foi as primeiras sessões? Porque a gente, diferentemente, eu lembrei da Lázara aqui, que é uma mentoranda que eu entrei num outro grupo que eu faço parte de mentores também, que a gente vai lá para me lapidar. E aí ela viu uma apresentação quando faz aquele zoom, sabe? Quando reparte a Sim. sala. E aí ninguém falava nada, eu falei, pessoal, então eu vou começar aqui. Tinha acho que umas 10 pessoas e comecei e falei. Aí ela me disse depois, ela falou assim, nossa, Léo, quando eu vi você falando, eu falei, cara, que script maravilhoso desse cara. Como que ele faz? E não tinha script nenhum. Uhum. Uhum. Depois ela teve que descobrir que o script não existia, né? E agora ela tem a essência dela para vender também. A Lázara Sim. trabalha lá, mora lá no Alto Paraíso, lá em Goiás. Uhum. E beleza, você veio da lógica, totalmente pá, seguindo método, não sei o quê. Como foi começar a mentoria do Alto Sucesso para você? Bom, foi surpreendente, na verdade, né? Porque quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar na primeira sessão, e aí já vieram algumas coisas ali muito voltadas, né, de espiritualidade, de algumas coisas assim. Então a gente já começou a fazer esse trabalho. Na primeira sessão que eu saí com o meu primeiro alto desafio, foi muito legal, porque eu falei assim, não, é diferente e eu tenho que fazer, porque de fato fez todo sentido. Naquela primeira sessão fez todo um sentido, na segunda foi o complemento da primeira, e fui fazendo os altos desafios, e cada hora eu descobria coisas diferentes. E principalmente coisas que não estavam ligadas do externo, era tudo interno, né? Então, isso também, quando as pessoas veem você falando de venda espiritualidade, como assim, né? Mas é fato. É, isso é um fato. Então, eu tive a grata surpresa, né, de chegar aqui e de ter ali uma sessão totalmente diferenciada do que eu achei que nós iríamos ter. Eu achei que a gente ia começar a falar de vendas, técnicas. Só que não. Se você esperar isso no Alto Sucesso, esquece, você não vai ter. Porque isso é o externo, não é o seu interno. Não é você, não é a sua essência. E o que o Leonardo trabalha é com a essência das pessoas, né? Então é resgatar essa essência para aquilo que a pessoa está buscando hoje, que é ter o resultado. E muitas vezes a gente tem isso, as respostas dentro da gente, a gente só não sabe acessar. Perfeito. Ou quando sabe acessar, você acaba deixando o seu ego ficando aqui, ó, e você acaba ficando aqui, porque você deixa ele tomar conta de você. Mesmo você tendo conhecimento, sabendo que isso não é legal, a gente acaba caindo nas autossabotagens da vida, e que é normal, e assim, se a vida não fosse dessa forma, também ela seria muito chata, porque não teria desafios, não é mesmo? Verdade, Paulinha. E você entrou nessa mentoria totalmente contraintuitiva. E como foi, como você se sentiu nisso? Porque a mente lógica achou, vai ter script, vai ter uma hora que o Léo vai me ensinar pitch de vendas em 30 segundos. Ou na hora de posicionar na frente do cliente e falar, não, você tem que comprar agora, clica aqui. Né? Não teve nada disso, mas como você se sentiu? Bom, eu me sentia bem no final de cada sessão, por quê? Porque era um alívio, porque eu fui me sentindo, porque quando eu cheguei aqui, eu me sentia do seguinte, sabe, lembra os desenhos animados, do Papaléguas principalmente? Não tinha aquele bichinho ruinzinho que ficava ali, ele passava rapidinho, ele colocava armadilha, ele passava rapidinho e o Papaléguas, coitado, sempre tem uma pedra enorme em cima dele, ele ficava lá esmagado embaixo, eu tava me sentindo exatamente assim, uma pedra gigante em cima de mim e eu lá esmagada com a cabeça, sabe, com a cara esmagada ali no chão. Então, dentro disso, cada sessão foi me aliviando esse peso. Então, isso foi me ajudando a enxergar melhor que o peso causado foi a permissão que eu dei para as outras pessoas de fazerem isso comigo. Porque se eu tivesse me posicionado antes, não teria chegado nisso. Mas também, se eu não tivesse chegado nisso, não estaria aqui hoje. Perfeito. Então, a gente sempre, né, há muitos anos atrás, quando eu escutava falando, você está exatamente onde precisa estar. Eu falava, gente, como assim? Como pode ser uma coisa tão... Eu tô num lugar, eu tô num limbo, eu tô num lugar tão ruim. Como assim eu tô onde eu preciso estar? E hoje, muitas coisas que não faziam sentido para mim há muitos anos atrás, hoje faz total sentido.
hoje eu consegui entender e enxergar a beleza nisso também. É a questão da beleza oculta, né? Exatamente, porque a gente só enxerga quando tem o resultado, mas o resultado só vai vir se você enxergar isso antes. É a história E que se você você mudar a sua visão sobre determinados assuntos que você passa. Quando a gente só olha para o problema e vai reclamando, que a gente esquece que reclamar é aclamar por mais do mesmo. É pedir para Deus mais daquele problema. E nisso você fica naquela roda ali, girando em torno do próprio rabo, e não sai daquilo nunca. E quando você escuta uma coisa dessa, você está onde precisa estar, você não Olha, entende. perfeito. E por isso que eu falo, a mentoria tem que ser para quem decide, porque é simples o que a gente trabalhou, sim ou não? Sim, muito simples. Mas tem que ter a sua permissão interna. Exato. E eu até falei num outro depoimento de uma outra mentoranda, a Karina, que ela falava, ai, mas o Léo nisso, o Léo aquilo. Eu falei, caramba, mas esse Léo é tão bonzinho assim. Que cara, que fofo, né? Eu quero esse Léo pra mim. E aí eu falei, é mesmo? Eu sou tão bonzinho assim? E aí eu vou te perguntar, quais as dificuldades você teve durante a mentoria do Auto Sucesso? Porque como eu gosto de trazer a realidade, e a gente aqui não tá floreando, porque Sim, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, se chegou a você, essa dor que você tá passando, ela é horrível. Então a gente não tá aqui pra brincar, a gente tá pra falar a verdade. Só que sim, existe um caminho desde que você decida. Então, quando a gente vai lapidar alguém, como você trouxe, eu vou usar a mesma analogia, tá, Paulinha? Você uhum, tava lá com a pedra em cima de você, ou você com o asfalto no chão, quente, e alguém falando assim, você tá onde você merece estar. Então a gente vai trabalhar na dor para buscar o amor, né? Ou tirar essa pressão, porque tinha exatamente. muita pressão no caso do seu feminino. E quais as dificuldades que você teve durante a mentoria? Bom, as dificuldades que eu passei durante a mentoria era essa, que eu sabia que eu tinha que levantar, eu tinha não, né? Que o ideal era eu levantar mais cedo para poder dar tempo de fazer as minhas rotinas sagradas. Então eu tinha dificuldade muito no levantar cedo, né? Toda mentoria eu chegava atrasada, Ah, inclusive hoje. é verdade. Então, isso é algo que. Mas eu enxergo que eu preciso ainda melhorar mais nisso. Mas E, agora, obviamente, vou continuar trabalhando. se condena ou se perdoa agora? Não, eu me perdoo. Então, Porque, na beleza. verdade, antes eu via peso. Porque... E hoje não. Eu vejo que vão ter dias que eu vou sim me atrasar. Ou alguns dias mais, outros menos. Mas que se eu também colocar um peso nisso, eu vou ter um dia horrível. Então, isso eu enxergo com mais leveza. E isso é estar no meu feminino. Muito bom, Paulinha. Né? Então, a minha maior dificuldade foi essa, exatamente, sair do Yang e vim para o Yin. Teve uma vez que, isso já tem alguns anos, que eu tinha acabado de fazer a formação ali na Pandora, não era nem o Seja Mentor, foi uma antes, e uma coisa bem interessante, que foi a de alta performance, foi bem interessante isso. O que aconteceu? Eu descobri ali no meio do caminho, também naquela jornada, que eu precisava, né? Tinha uma ferramenta que a Pandora disponibilizou para você medir, para você mensurar como estava o seu yin e yang. O meu deu um yang severo. E aí eu não sabia muito o que fazer com aquilo, porque, né, tipo, quando eu fui fazer a ferramenta, já tinha meio que acabado ali a mentoria. E aí eu acabei chamando o Vitor e falei, Vitor, você pode me ajudar com essa situação? O resultado foi esse aqui, olha, deu um yang severo. O que eu faço com isso? Aí ele pegou e falou assim, olha, faz esse autodesafio que vai te ajudar. E foi ajudando por um tempo. E aí, depois eu nunca mais fiz Aí eu esqueci da ferramenta. Eu aplicava nos outros, mas eu não via, eu não olhava para ela. E aí teve uma vez que tinha uma pessoa que queria ser minha sócia. E a gente estava conversando a respeito. Eu tinha um yang severo e ela tinha um yin severo. Era o equilíbrio, sim, mas ia dar ruim do mesmo jeito, né? Ia dar ruim em algum momento ali, porque tudo que é severo, tudo que é excesso é ruim e não te faz você chegar em lugar nenhum. Então eu acredito que eu não fiz nada a respeito disso, reconheço, né? Mas por isso que eu estava tão com esse peso tão grande em cima de mim, por estar numa energia, não só yang, mas no nível severo dela. Então, obviamente, eu estava exausta, eu estava sem energia.
Então, hoje, o que, que eu consigo? O que eu vejo que foi muito importante? Entender isso, também voltar mais para minha espiritualidade, que isso também é muito importante, mesmo porque a minha espiritualidade dentro de mim, ela é latente, ela é muito forte. Então, eu querendo ou não, eu lutei uma vida inteira contra isso, e sendo que hoje eu enxergo que é mais fácil me abrir, porque isso vai me trazer mais leveza ainda, né? E vai me trazer coisas incríveis como a própria mentoria nova. O chuveiro que o diga. Exatamente. Eu espero ter muitas outras coisas que venham do meu chuveiro, que não é só lavar meu corpo. Agora a gente criou um Deus chuveiro. Vamos lá idolatrar o Deus. Tô brincadeira, parte. Entendeu? Então, assim, eu só espero que venha mais ideias como essas do meu chuveiro. Mas, enfim, Sim, perfeito. obviamente que a gente sabe que não é o chuveiro, mas assim, brincadeiras à parte, né? Mas foi essa beleza que eu vi na mentoria. E, de fato, foi isso que me trouxe de melhoria, porque eu tô aqui falando com você. E por mais que eu sei que a minha agenda hoje vai estar corrida, eu tô aqui com leveza. Eu tô aqui tranquila, eu não sofro mais por antecipação, porque eu vou fazer X, Y, Z. Obviamente, às vezes a gente vai cair nisso também, mas é só a gente sabe como voltar, fazer o caminho inverso. É aquela história, né? Não importa quantas vezes a gente sai, é importante quantas vezes a gente volta. Exatamente, quando a gente volta, não importa quantas vezes a gente sai do centro, o que importa é quantas vezes a gente volta para ele. Perfeito. E pegando essa linha, como eu falei das dificuldades, você teve alguma. Porque assim, a lapidação ela é desafiadora, né? Uhum. Porque a gente tem um padrão e ficou por muitos anos vivendo o padrão. E lapidar é causar dor, né? Porque a gente vai tirar, né? Imagina a gente achou o diamante. Ó, lapidar é pegar a ferida que tá ali, pôr assim o dedo e torcer esse dedo lá. Mas eu Exatamente. costumo dizer que para a gente crescer, a gente tem que sentir essa dor, porque a dor é uma dor evolutiva, é uma dor que vai nos fazer chegar no resultado. Perfeito. Porque a gente está falando de algo consciente e a gente está tirando o inconsciente. Exatamente. O que Você, dói mais é você ficar no inconsciente. nessa transição, você teve mais alguma outra dificuldade durante a mentoria? Porque a gente estava trabalhando com. Eu brinco às vezes que eu pego mentorando com a cabeça, com o cérebro assim, e aí eu falo, não, tá Uhum. tudo bem. Ah, tá tudo bem. Agora a gente faz assim, gira pra lá, vira da cambalhota tal. Teve algum mais Não episódios aí? teve. Tiveram várias vezes assim que se eu pudesse eu mataria, eu esganaria você. Ué, mas eu não era fofinho, não sou tão fofinho? Não, você é fofinho, mas assim, tem vezes que a gente tem vontade de esganar também. E Perfeito. faz parte porque é humano, né? Então, porque na verdade o que acaba acontecendo? Algumas sessões você me trouxe algumas coisas e você foi me provocando ali meu ego, foi ferindo meu ego, na verdade. E foi isso e essa foi a dificuldade, mas isso não tem nada errado, né? Para quem tá ouvindo depois, isso não é uma crítica, não tô falando mal do Léo, não, é maravilhoso, porque se ele não tivesse feito as provocações, eu talvez não tivesse tido tanto resultado. É, porque a gente usa um amor diferente do mercado, um amor austero. Sim, Então tinha sessões que eram muito tranquilinhas, né? Que estremecia, sim. acho que o Brasil. Sim, exatamente. Então, dentro disso, eram coisas que provocavam de fato. Que se eu pudesse, se eu tivesse aqui ao vivo com o Léo, eu teria esganado ele. Ainda bem que a gente faz Mas, online. mas como faz online, tem essa blindagem aí, mas enfim. O que eu poderia dizer, né, de todas as dificuldades que eu tive durante a mentoria, que todas elas valeram a pena, porque todas elas me mostraram a verdade, me mostraram um ponto que eu precisava melhorar, e óbvio, que bom que doeu, porque se não doesse, tinha muita coisa errada. Sim. E é aquela história, a gente não é sadomasoquista, a gente só quer tirar a inconsciência pra trazer a verdade. E uma verdade que é que nem eu falar na mentoria, não é a verdade do Léo nem da Paulinha. A Uhum, verdade que vai se desdobrar, certo? sim, certo. E Paulinha, quais. Não, eu vou falar a segunda pergunta. Qual foi a sua primeira vitória? Uhum. A minha primeira vitória foi conseguir colocar de volta minhas rotinas sagradas e segui-la. Eu considero que essa foi a primeira vitória. Que interessante. E com essa sua primeira vitória, parece óbvio a segunda pergunta, mas o que ela te propiciou? Ela me propiciou, né, ter novas ideias,
ter ali vir ali uma esteira de produtos e serviços, né, para poder implementar na minha mentoria. Esse é um bom ponto. E depois também ela conseguiu, né, me mostrar o caminho para poder fazer novas vendas. Então, dentro disso, o bom ponto que eu consegui ali de ter um bom resultado foi exatamente isso. Eu trilhei esse caminho, olhei para essas coisas que me trouxeram dor, obviamente, mas que me fizeram crescer com isso, me fizeram também olhar de uma forma diferente de como resolver, de como melhorar. Perfeito. E agora eu vou ser mais. Vou pelos pilares, né? Você trouxe as vendas. Como agora é para você vender? Para mim é fácil, eu tenho mais leveza porque eu enxerguei o que estava por trás me atrapalhando. Muito bom. E eu sei que a sua agenda já tá querendo te tomar aí, né? Sim, Eu vou dar um tempinho para você responder, peraí. tá, desculpa. Imagina, faz parte. Que hoje a gente atrasou, né? Então. Uhum, Mas a gente sim. consegue continuar? Não é Não, violência, não é não, desrespeito? eu avisei que eu estava finalizando aqui uma conversa, então não tem problema. Então, maravilha. Voltando pro centro aí, ó. A mentoria Uhum, acontecendo em tempo real. Maravilha. exatamente. Você falou agora há pouco, e vamos ver se foi uma resposta automática do ego ou foi a consciência da Paulinha. Uhum, Você falou que vender agora é mais fácil. Como assim? é mais fácil. Porque, na verdade, antes o peso que eu colocava é porque eu sofria porque eu não tinha um script. Eu não tinha um pitch de vendas formulado. E, na verdade, nunca tive. Eu nunca segui roteiro nenhum. E exatamente isso, a beleza, porque quando você segue um roteiro, você vai estar engessado em algumas coisas. Quando eu ouço o meu cliente, eu acolho ele na dor que ele está sentindo e mostro como eu posso resolver, ele vai se sentir mais à vontade comigo, porque eu vou vender para ele sem estar vendendo, na verdade. Então, eu não vou ficar aqui a chata da técnica, falando, mas você tem que comprar comigo, porque é ótimo, porque não sei que, né? Mais de 300 pessoas tiveram resultado. Não, eu mostro. Tiveram pessoas que tiveram em curto, médio e longo prazo. E tiveram pessoas que não tiveram resultado nenhum, porque elas não trilharam e não aplicaram o método. Caramba, que técnica agora que você tá, hein? Apuradíssimo, hein? Então, assim, isso me expandiu a consciência para isso. Porque antes eu sofri em busca de uma técnica, e não existe técnica. Muito bom, é muito contraintuitivo, né? A gente Sim, falando de técnica sem ser técnica, porque na verdade é vender com alto sucesso, eu vou chamar assim. E quem quiser descobrir, que descubra. E aí, sim. suas vendas foram exponenciais nesse sentido? Foram sim, porque eu nem no pré-lançamento eu fiz ali em torno de 4 vendas. Nossa, isso sem avisar ninguém que você estava vendendo. Olha que doido. Sem avisar para ninguém que eu estava vendendo. A minha comunicação no meu LinkedIn, que é onde a minha rede principal, eu acabei atrasando um pouquinho. Tanto é que o lançamento mesmo, ele acabou sendo um pouquinho diferente. Não deu tempo de subir o evento, porque eu subi até o evento no meio do feriado, não tive inscritos no evento, mas tive pessoas que me chamaram procurando. E aí eu coloquei vários posts dessa semana aqui, com todo. Coloque no comentário, eu quero. E várias pessoas já responderam que querem. Várias pessoas. Várias pessoas. Que maravilhoso, Paulinha. Meus parabéns. Obrigada. E aí, como a gente não está usando a lógica, que geralmente eu falo primeiro autoliderança, depois relacionamento e depois vendas. Então, no que é a dor de vendas, eu vou focar de novo em vendas, vai? Uhum, Porque é uma dor que a maioria dos empreendedores tem, né? uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta diferente que me veio aqui. Como é agora você olhar para Paulinha, que lá atrás não estava vendendo nada, com a pedra nas costas, no rosto, como você falou, no asfalto Uhum. quente, e que precisava de resultado, e que não conseguia vender, e que ainda estava com gargalos porque não se posicionava, e você olhar agora para você nesse pilar de vendas. Como é isso para você? Bom, para mim, hoje, é olhar de uma forma diferente, né? Eu ainda, se eu falar para você, poxa, Léo, já estourei, já atingi minha meta de vendas? Não, não atingi. Mas eu posso dizer que isso é só o começo, né? Então, da onde vieram essas, vão vir muitas outras.
e eu vou estar mais preparada, porque antes eu não enxergava algumas coisas que você me ajudou a enxergar. Do quanto eu gero de resultado, eu estava muito apegada a outras coisas que não tinham nada a ver. Então, hoje eu consigo não só ter essas intuições para minha comunicação, eu pensava, eu tenho que fazer tal coisa. Aí alguém vem e fala assim, não, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, não tem. Aí eu já consegui enxergar o quanto, se eu fosse para esse título, quanto seria mais bem sucedido, se eu fizesse tal coisa, como que seria o resultado disso. Então, eu fui fazendo na minha intuição. Então, hoje eu escuto muito mais a intuição. Pode parecer besteira para muitas pessoas? Pode, porque eu também sou essa pessoa super lógica. E, na verdade, ser lógico, às vezes, não é ser lógico, é ser um pouco engessado, é ser cabeça dura. Então, eu costumo dizer que hoje eu tenho mais leveza e hoje eu olho para isso com muito mais empenho, muito mais resultado e, e o principal, tudo isso de uma forma leve, de uma forma tranquila e sem fazer muito esforço. Porque antes eu fazia um esforço enorme para mostrar para o cliente que ele tinha que comprar comigo porque eu era melhor. E agora nada disso, faz totalmente E agora nada contrasentido. disso. E hoje, inclusive, um dos pontos, além de mostrar para cliente da semana que eu vendi a mentoria de recolocação, um dos pontos que eu coloquei para ela é que hoje eu sou mentora de mentores. Maravilhoso, Paulinha. E o mais legal de tudo é que quando a gente força alguma coisa, por incrível que pareça, não dá resultado. E o melhor, e eu vou trazer uma outra coisa muito contra-intuitiva de vendas. Você trouxe aqui, ainda não chegou na minha meta. E quando chegar também ela vai estourar, porque a meta é só um lugar que a gente quer chegar e depois vai desbravar Sim, novos caminhos. sim. E trazendo algo que é contra-intuitivo em vendas é o seguinte: a gente tem que parar de ser vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Então eu ensino na mentoria do Auto Sucesso você matar o seu vendedor para Uhum, que você possa ressuscitar a sua essência de apoiador de compras. Vou chamar de sim. isso porque ainda não veio o nome, né? Que eu vou um dia Uhum, colocar um nome aí. Quem sabe os mentorandos de vocês aí pode trazer esse nome. uhum, E quando nasce, na verdade, ressurge, né? Porque é uma ressurreição da essência. Você vende muito mais. E o melhor de tudo, você vende porque você não decide pro outro vender. O resultado não é nosso. Olha que doido. sim, A venda não é nossa. A gente só passa a verdade e o outro compra se quiser. sim. Né? Que nem vou pegar exatamente o exemplo que você trouxe pra menina. Olha, isso aqui. Agora é com você. Ela, então me dá seu Pix. Foi bem isso. Né? Entendi. Desculpa, vamos lá, vamos fazer. Né? Então agora eu vou pegar um outro pilar para perguntar de resultado. Como é isso que é a sua autoliderança? Porque essas Uhum, vendas acontecem por causa da sua autoliderança. Quais os resultados que sim. você teve com autoliderança, no pilar de autoliderança? Bom, com a autoliderança, eu vejo bastante que o que faltava para mim era bem isso, porque a gente quer liderar o mundo, né? Se a gente quer ser governante do Brasil, do mundo. Só que o que a gente não enxerga é que se você não liderar a si mesmo, você não vai liderar os outros. Então, o principal resultado é resgatar essa autoliderança que estava dentro de mim, que eu já tinha conquistado antes, mas que eu tinha esquecido um pouquinho e deixado para trás. Né? Então, me fez resgatar essa autoliderança e mostrar para mim que para eu ser a melhor profissional, de me destacar em vendas, me destacar nas mentorias, eu só tenho que ser eu mesma. Muito Eu só bom. tenho que manter a minha essência, eu não posso mudar isso. Que legal. E aí a gente vai pro terceiro pilar, né? Nessa ordem, falando um, dois, três. Como isso impactou seus relacionamentos com os clientes ou na sua vida? Melhorou muito. Melhorou muito, porque antes eu sempre, por mais que eu tivesse essa consciência que às vezes a gente projeta no outro que está dentro da gente, o que a gente precisa resolver em nós, Deus, né, como você disse, né, o divino é brincalhão. Ele mostra, ele espelha no outro para que eu possa enxergar, só que eu não enxergo isso de bate-pronto. E isso muitas vezes me fez, né, bater de frente com a minha irmã que mora comigo, com a minha filha, com uma série de outras pessoas. Então, isso não só melhorou o meu relacionamento comigo mesma, mas em entorno também. E não só com os meus clientes, também com as pessoas em torno da minha família. Que maravilhoso, né? E era uma das coisas, por incrível que pareça, que me. Olha que interessante, né? Às vezes a gente tá tão cego
que os meus mentorandos falavam assim, não, no começo, né, quando eu vendia como Uhum. alta performance, eu falava, qual resultado você teve? Ah, eu sou um bom pai, sou uma melhor mãe, eu tô melhor com meu marido, ou com meu namorado, ou com a minha filha, não sei o que. Eu falava, meu Deus, e aí? Ah, melhorei resultados nas vendas, consigo decidir as coisas, me posiciono. Aí eu falava pra Alessandra, meu amor, se eu levar a mentoria do que não chamava Auto Sucesso, né? Se eu levar essa minha mentoria pro mercado, os caras vão achar que eu sou um charlatão. Me aproximou mais de Deus, como assim? E olha que engraçado, né? Ter que escutar isso sempre de vocês. Mudei, que agora tem um script pra, tipo, não cair nisso. E aí o que vocês me Uhum. respondem é que você é uma melhor mãe hoje? Sim, Você é uma melhor irmã hoje? sim, Você é uma melhor filha de Deus hoje? sim, Você é a melhor versão da Paulinha hoje? com certeza. Olha que maravilhoso. E Paulinha, a gente já tá chegando no fim. É, quais outros resultados você enxerga aqui a mentoria do Auto Sucesso? Hoje eu não tenho mais medo de perguntar isso, mas antes eu tinha, Uhum. tá? Uhum. Porque eu tinha medo das respostas de vocês. Eu falo, não, responde tal coisa. Quais outros resultados que você vê que a mentoria do Auto Sucesso te propiciou? Bom, além de todos os resultados que eu já falei, eu acredito que me faz também ter mais segurança em mim mesma, me faz me posicionar melhor. Isso eu aprendi a fazer muito na mentoria. Ter um melhor posicionamento, porque antes eu tinha medo de me posicionar, a verdade é essa. Que legal, que E legal, hoje eu já perdi esse medo. que maravilhoso. E aí, olha que E eu engraçado. disparo posicionamentos por aí. É mesmo? Como que é? Desculpa, eu te cortei, perdão. Eu disparo posicionamentos por aí hoje. E olha que interessante, né? Você disparar os seus posicionamentos é o que eu escutei uma vez de uma mentoranda minha que disse assim, Léo, se deixar a mentoria, você precisa entregar mais para as outras pessoas, né? E aí eu trabalho, eu entrego tudo isso hoje de ajudar vocês a se posicionar, é porque eu tinha medo sempre de me posicionar. É a minha Uhum, sombra, né? uhum, É muito interessante isso. Então quem está escutando, às vezes sim. a sua sombra é o seu potencial. Tem que ter coragem de ir Mas, lá. Fala. mas essa é a beleza de ser mentor, porque a gente passa por esses perrengues para a gente ajudar o outro, para a gente transformar e transbordar a vida do outro. E exatamente isso. E hoje você está se posicionando, quer dizer, aquele medo que a Paulinha tinha de vender, aquele medo que a Paulinha tinha de se posicionar, ele dissolveu na coragem, porque através dessa coragem as pessoas vão poder encontrar você para transformar a vida delas. Uhum, Deixar você escondida na sua casa ou na empresa que você presta serviço é, é um egoísmo. sim, Era um egoísmo, né? sim, com certeza. E como é não ser mais egoísta nesse sentido? Ah, é maravilhoso. Porque quando a gente enxerga isso, porque normalmente a gente enxerga de uma forma diferente, né? A gente enxerga que, poxa, eu só não tô tendo dinheiro, eu só não tô tendo resultado, eu só não tô tendo isso. Mas a gente enxerga que, de fato, a gente transforma vidas. E se não transformar essas vidas, somos ferramentas de Deus para isso, né? Então, se nós não transformamos vidas, a gente só está aumentando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, a gente tem que dividir com o mundo esse conhecimento que a gente adquiriu, os nossos dons e talentos, porque é para isso que essa é a nossa missão aqui nessa terra. Caramba, essa foi um tapa na cara pra mim. Ai, cara, isso é sobre a verdade, né? Sim, E a verdade liberta, né? sim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, uma coisa que eu quero deixar aqui, né, para falar, muitas pessoas acham que autoconhecimento é besteira. Ah, porque isso daí só fala de autoconhecimento, isso daí também, alta performance. Mas, na verdade, autoconhecimento é essa verdade. E a autoconhecimento e a verdade libertam de fato. E trazem uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais segura para você. Muito bom. Então, por isso, por todos esses motivos óbvios, eu super recomendo a sua mentoria. Ah, gratidão, querida. E gratidão pela confiança. Tô muito feliz pela sua transformação, porque ela é minha também. Ver você feliz, com esse sorriso, não tem preço. E sabendo as pessoas que você tá hoje aberta a transformar, a vender Uhum. antes mesmo de publicar. Sim. E agora vendendo, publicando. Ah, deu tudo errado pra dar certo. Ah, porque o lançamento tem que ser assim. Aí o Divino é tão brincalhão que ele falou assim: não, 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 dessa vez não. Você vai vender antes. E dessa vez eu Uhum. vou
atrapalhar tudo para você vender nas postagens. Quer dizer, você se tornou o seu autossucesso, você se tornou a sua venda, você se tornou o seu relacionamento, você se tornou a sua autoliderança. Então, ver seu autossucesso não tem preço. Tem valor. Sim. E um valor de gratidão ao divino. E eu sou muito grata a você por ter me mostrado esse caminho. Então, pra gente agradecer da forma que a gente faz, glória em excelsis Deus. Vou parar aqui a gravação, querida. Uhum. Peraí. Interromper a gravação.